Amém, amados? Tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Estamos novamente aqui reunidos para falarmos um pouco do que Deus tem colocado no nosso coração, e acredito que se você está vendo esse vídeo é para você. Amém? Amados, algumas situações têm acontecido e acontecem na vida de todo cristão. E a pergunta que surge é: o que fazer quando as tribulações vêm e parece não ter mais fim? Quando nós olhamos para todos os lados e o que vemos não nos favorece, não nos coloca numa posição de harmonia, de tranquilidade, de paz. Tudo que vemos são guerras e mais guerras. Essas situações, elas normalmente nos colocam até mesmo em conflito com a nossa fé. Nos colocam em conflito até mesmo se Deus existe ou não. O que eu fiz de errado, o que eu estou fazendo, se tudo está caindo sobre minha cabeça. Tudo que faço, nada dá certo. Sabe, amados, aquela sensação de que quando você está num oceano, você cai nesse oceano e ali você está se afogando, nadando, as suas forças vão se esvairindo, você está quase morrendo, afogado, e você está tentando lutar e tentando se agarrar a qualquer coisa que você sinta que é a tua salvação. Um toco que passa, um galho, qualquer coisa. E de repente, amado, quando você está quase, olha como o maligno é astuto. Quando você já está pensando em desistir e falar assim: agora foi, não dá mais para mim, eu vou morrer, não dá mais para mim. Então, de repente, você olha assim e vê um navio se aproximando e você fala: cara, tô salvo. E aí você começa, o seu fôlego é renovado, as suas forças são renovadas e você fala: tô salvo, tô salvo. E aí o navio passa ao teu lado, mas não resgata você. Aí você fala: me dei mal. Novamente vem as frustrações. Aí o navio então resolve olhar para você, alguém lá de cima fala: ei, tem alguém caído lá embaixo. Aí o cara joga para você, não uma boia, mas ele joga uma bigorna. Amém, amados? Muito bem, após essa introdução, nós vamos entrar então com a palavra. O que fazer quando tudo ao nosso redor, tudo vai mal, nada está dando certo. A sensação de desespero vem, o desânimo vem, a descrença vem, e você então fala agora da nossa. Se você está passando por isso, presta atenção nessa palavra, porque é uma palavra forte, é uma palavra abençoada, e realmente a gente quer falar sobre isso. Nós estamos ao vivo, certo? Estamos ao vivo. Então você aí que está pegando essa palavra, você que está ouvindo essa palavra, recebe, porque essa palavra é para você. Ok? Quando as lutas vêm, nós não temos muito o que fazer. É comum a nossa carne prevalecer, é comum nós começarmos a chamar tudo para o nosso braço e tentarmos resolver. Ei, deixa eu te falar. Na vida de um cristão, as coisas tendem a ser sempre assim. Nós somos cristãos até no momento em que nos convém, nós acreditamos na palavra de Deus até o momento que tudo está muito bem. Ou ao contrário, quando tudo vai mal, aí nós então acreditamos em Deus, nos agarramos naquela centelha de luz que parece que é a nossa salvação, que é por ali que eu tenho que entrar. Então logo as coisas tendem a melhorar, nós tendemos a cair novamente. Amado, hoje eu queria falar justamente sobre isso. Se você está atravessando esse problema, se você está atravessando por essa fase, deixa eu te falar, agradece a Deus por isso, porque as lutas vêm nunca para te derrotar. Fala aí, Arthur, seja bem-vindo. As lutas vêm, elas não vêm para derrotar você ou para derrotar. Se você é cristão, se você confia na palavra do Senhor, deixa eu te falar,
Quando Deus mostra algo para você, jamais isso é para te derrotar. Essas situações, elas não são feitas para te trazer derrota e muito menos para te dizer assim: ei, Deus não existe, ei, acabou, chuta o balde, a igreja é isso mesmo, o pastor não serve para nada. Deixa eu te falar, se você tem esse pensamento no seu coração, é porque você ainda não entendeu que Deus tem um propósito para você. Deus não está testando, isso é uma mentira, porque Deus não testa ninguém, Deus não é masoquista, Deus não testa, tá bom? Isso é uma situação que está acontecendo, não é porque Deus está te provando, porque Deus também não prova ninguém, amém? Mas são situações que Deus permite que aconteçam na sua vida, justamente para que você entenda que Ele é a sua força, é nele que você tem que depositar, é nele que você tem que confiar. Mas Hipólito, é difícil, eu estou tentando, cara, mas não está rolando, eu abro uma porta e cai ali. Amado, eu entendo o que você está falando, porque eu, como cristão, eu também passo por lutas. Aliás, eu passo luta todos os dias. Eu costumo dizer que eu não mato um leão por dia, eu mato um leão a cada segundo. A cada segundo que passa, novas lutas, novas guerras, novas batalhas. E é assim, a vida de um cristão, de um homem temente a Deus, ela é feita de lutas e de glória em glória, porque toda luta, ela nos fortalece, nos dá condições sempre para que Deus nos dê algo maior lá na frente. Atravessamos situações difíceis hoje, por quê? Porque lá na frente vem coisas maiores e melhores para Deus. Então nós não podemos acreditar que as lutas que enfrentamos hoje é justamente esse pensamento maligno que vem de chutar o balde, de que esse mundo não tem mais jeito. Tem sim. Ei, amado, presta atenção, as lutas vêm, mas elas não vêm mais sozinhas, agora elas vêm acompanhadas do que? De muito mais guerra ainda, de muito mais luta ainda. Só que o maligno agora ele vai usar toda a artilharia que ele tem. Presta atenção nisso. O maligno vai usar toda a artilharia que ele tem, toda, para tentar fazer o quê? Tentar colocar a semente de que esse mundo não tem mais jeito e que agora a única coisa que você tem que fazer é lutar. Mas como lutar? É o que o maligno tenta fazer. Ele tenta transformar você em não mais ser dependente de Deus. Agora você está com tanta luta, com tanta coisa enfrentando, tantas dificuldades, que agora você para de ouvir a voz de Deus e acredita que agora você consegue resolver. Ei, presta atenção. Tudo isso que eu estou falando, ela é apenas uma introdução para mostrar para vocês como o inimigo é astuto, como nós temos hábito de deixar Deus de lado nas grandes dificuldades e tentar resolver no nosso braço. Amados, deixa eu te falar, Deus não é um Deus que cura gripe. Gripe você cura indo na farmácia, compra lá um melhoralzinho, compra lá um remedinho para dor, para febre. Gripe você cura para isso. Eu sirvo a um Deus que Ele é um Deus que vai às grandes lutas, às grandes batalhas, às grandes guerras. Então, quando as grandes batalhas, as grandes lutas, as grandes muralhas, tudo se levanta contra você e ao teu derredor, está tudo pegando fogo, tudo incendiado, é aí que Deus vai entrar. É agora, amado, que você tem que entender que as tuas forças se esvaíram, mas você ainda tem a tua fé, e é a tua fé que vai te salvar, porque a tua fé te leva a Deus, e é Deus que vai guerrear as suas guerras. Entenderam? Então o maligno, ele é especialista em te plantar o desânimo, ele é especialista em levantar pessoas, e presta atenção nisso, o inimigo não poupa artilharia não, ele é especialista em usar pessoas, até mesmo pessoas do teu lado, pessoas do teu convívio, justamente para te plantar o desânimo, justamente para te derrubar, para justamente falar: ei, vamos parar com tudo, vamos fazer do nosso jeito, porque Deus esqueceu de nós, eu não estou ouvindo a voz de Deus. Amado, o demônio não vai perdoar não, ele quer atacar mesmo, ele não está para brincadeira. O fim dos tempos já há muito tempo é pregado, hoje bate a porta.
Tudo que nós ouvimos lá no início, até mesmo quando nós não éramos convertidos, que o fim do tempo estava chegando e batia a porta, hoje ele é nítido. Nós, ao dormirmos, não sabemos se vamos acordar de manhã no meio de uma guerra, de uma batalha. Então, amados, o mundo está indo para isso. Então, você achou que para você seria leve? Não é leve, não. As guerras vão vir, sim. Vão vir. E as lutas vão vir, sim. Eu ontem falei sobre Salmo 23 e falei que Salmo 23 é um salmo de guerra. E muita gente falou, não, mas Salmo 23 não é um salmo de guerra. É porque você não leu direito, amado. Você não leu direito, e agora está passando crise, está passando tudo, e não entendeu. O Salmo 23 é um salmo que ele te remete sim à paz, te remete à tranquilidade, te renova as esperanças, tudo, mas você não leu a parte, ou deixou de fazer, a parte onde que Deus fala sim, que as tribulações estão aí, que os vales estão aí, está tudo lá. É só prestar atenção, mas a gente só quer ouvir o que é bonito, o que é bom para o nosso coração, para o nosso ouvido. Mas a vida de um cristão não é por esse caminho. A vida de um cristão, ela é de luta em luta, de batalha em batalha, de guerra em guerra, de vitória em vitória. Amém, amado? Então vamos continuando aqui para a gente tentar entender esse momento. O que fazer quando tudo ao nosso redor cai na nossa cabeça, que tudo se parece que não tem mais chance e agora é o fim. Lembra do mar? Você está lá no oceano, o cara jogou uma bigorna para você. Amém? Agora, o que você vai fazer quando o cara joga uma bigorna para você? Hein? Você vai segurar essa bigorna? Aí morre logo. Não, amado. O cara jogou uma bigorna para você, sai fora. Olha para cima, olha para Deus. O que você tem à sua volta? O que você tem à sua volta? Água. Não tem mais nada, mas você tem Deus, que renova as tuas forças, que vai te dar força, que vai te dar esperança. E agora tudo que você tem que fazer, tranquilizar, e não depositar, e não procurar. E é comum quando nós estamos em crise, é comum quando nós estamos em dificuldade, começarmos a querer ouvir a voz de Deus nas pessoas. As pessoas são a bigorna. É aquela bigorna que foi jogada quando você estava lá se afogando. Essa bigorna são as pessoas. Essa bigorna são as pessoas. O navio nada mais é do que o diabo, usando as pessoas para te dizer, se deu mal, agora você morreu. Viu o que está acontecendo com a sua fé? Sua fé não te leva a nada. Então as pessoas são a bigorna. E sabe por que são a bigorna? Porque você entendeu que aquela pessoa poderia te ajudar. Por um momento você acreditou que aquela pessoa poderia te ajudar. Por um momento você entendeu que aquela pessoa era uma enviada de Deus e começou então a acreditar que aquela pessoa iria tirar você do buraco em que você está, iria tirar você das dificuldades em que você está, que iria então naquele momento te ajudar. E quando você deposita toda a sua confiança naquela pessoa então, o que ela faz? Não te dá o que você queria. Tudo que você queria é que a pessoa perguntasse, você está precisando de algo? Eu vou te ajudar, eu vou te dar uma força, vem comigo. É dinheiro, eu vou te emprestar. É um carro, eu vou te ajudar. É isso, é um emprego, eu vou te arrumar. Está doente? Vamos lá, eu vou te comprar um remédio. Você começou então a acreditar que uma pessoa iria do nada chegar e te ajudar, e você começou a acreditar que essa pessoa iria te ajudar, mas na verdade essa pessoa só chegou ali para quê? Para te sacanear. Ela vai prometer e não vai cumprir. Ficou de te ajudar financeiramente, mas não te ajudou. Ficou de te ajudar na resolução de um contrato, mas não te ajudou. Ficou de levar você a um local, mas não te levou. Ou seja, essa pessoa foi a bigorna, porque você depositou sua confiança nela. E por um momento em que você, e é comum, quando nós estamos nos afogando, nós deixarmos Deus de lado, e aí então, tentar resolver da nossa própria força. E aí nós deixamos Deus de lado e começamos a procurar então pessoas que possam nos ajudar, pessoas que podem fazer algo por nós. Você vê como que a gente é facilmente iludido? Nós somos facilmente iludidos pelo diabo, porque nós começamos então, só porque a água está batendo, só porque nós estamos já quase morrendo afogado ali, nós começamos então a não acreditar em Deus, começamos a deixar Deus de lado e começamos então a tentar
a buscar ajuda. Ajuda física. Esse é o nosso problema. Amados, a promessa de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira. Em nenhum momento, Deus vai mentir para você, em nenhum momento Ele vai brincar, Ele sempre vai falar a verdade, Ele sempre vai estar com você. Então o que você tem que fazer? Acreditar em Deus acima de todas as coisas. As dificuldades vão vir sim, as lutas vão vir sim, e vai ter momentos, cara, que você vai falar assim, meu Deus, o mundo cai ao meu redor, Deus não ouve minha oração. Vai ter momentos que você vai falar, cara, eu estou ferrado e Deus não ouve minha oração, o que foi que eu fiz? Cara, esquece tudo isso, deposita sua fé em Deus. As lutas vão vir sim, mas Deus te capacita. Enquanto você fica olhando apenas com os teus olhos da carne, Deus está trabalhando e tudo que Deus quer é que você confie nele. Porque essa é a vida de um cristão. A vida de um cristão é assim, amados. É de luta, não tem jeito. E nós não podemos nos levar e nos desanimar. O que eu quero dizer, meus amados? Que as lutas não são fáceis. O que fazer quando você é um homem de Deus? O que fazer quando você dedica a sua vida para pregar o Evangelho? E quando você percebe, você está no meio do mar, no meio do oceano, olha para todos os lados, água e mais água. E as coisas vão, você não entende por que estão acontecendo. E o que eu posso dizer que nós temos na Bíblia? Nós temos, por exemplo, Jó. Jó é um exemplo claro de tudo isso. Ele perdeu tudo. Mas a questão é, será que Deus está permitindo que o diabo venha agir na sua vida para que a história se repita assim como foi na vida de Jó? Não, amados, eu não acredito nisso. Eu acredito que cada história é uma história e que cada pessoa é uma pessoa. Eu não acredito que Deus iria repetir, até porque Deus, quando fez e permitiu essa história que aconteceu com Jó, ele, na verdade, ele sabia que a história de Jó iria servir para milhões e milhões de pessoas no futuro, assim como é com a minha vida hoje. Amados, as dificuldades, elas existem e são monstruosas. Na vida, assim, se eu fosse comparar a minha vida e outras pessoas que me procuram com a vida de Jó, não é diferente, só muda a época. As lutas vêm mesmo, não tem jeito. E eu quero pedir para que você entenda que quando as lutas chegarem, quando as guerras chegarem, deixa eu te falar, acredite em Deus. Acredite em Deus. Deus, quando nos criou, Ele nos criou com a única intenção. Deus não nos criou nesse mundo para que a gente sofra, para que a gente seja feliz ou não. Deus nos criou aqui e nos colocou nesse mundo para que a gente o adorasse em espírito e verdade, para que a gente multiplicasse. Deus realmente acreditou em nós. Mas chegou um momento, deixa eu te falar uma coisa muito importante. Se você é um pastor, um homem temente a Deus, se você tem em Deus como o homem que você acredita e confia e deposita a sua vida nele, se Deus é esse cara na sua vida, então não espere que seja diferente. Nós temos as nossas lutas e as nossas guerras. E o que eu posso dizer é que Deus está à frente, está nos levando e nos guiando. Amém, amado? Então, quando as lutas vêm, não desanime. As lutas vêm para te fortalecer, te preparar, porque Deus tem algo muito maior para você. Não, meu amado, não acredite que Deus é masoquista e que está testando você e está te colocando à prova. Isso não é verdade. Não é verdade. As situações estão acontecendo porque elas são parte de um processo. Às vezes algo que nós fizemos, alguma coisa que a gente fez, mas não aceita esse espírito de confusão, esse espírito de
de medo, esse espírito de miseração. Não aceite isso, gente. A situação está vivendo um momento difícil, não tenta entender o porquê e nem o para quê. Olhe para Deus e passe por isso, e supere isso. Porque você está se fortalecendo, você está criando couro grosso. Enquanto mais forte você, mais as lutas mais duras for, mais forte você vai ficar e você vai se tornar um homem muito melhor para Deus. Para Deus. Então as lutas vão vir sim. Até o fim dos nossos dias as lutas vão vir. Mas que toda vez que uma luta vir, toda vez que uma muralha vir, não tente derrubar a muralha e nem dar a volta. Deposite sua confiança no Senhor. É Ele quem vai agir. É Ele quem vai assumir. E não importa se um tijolo dessa muralha cai na sua cabeça, não importa. Continue acreditando em Deus. E, por favor, eu te peço, pelo amor de Deus, jamais venha proferir qualquer palavra. Não coloque à existência as palavras que estão no espiritual. Não coloque palavras, sentenças de morte, do tipo, não tem mais jeito, não pragueje. Tome cuidado, porque quando Deus mandou Moisés falar com a pedra, ele ignorou, no momento de estresse, ele trouxe à existência palavras que não podia falar e todo mundo sabe a história. Se você não sabe, vai ler que você vai entender melhor. Agora a questão é para fortalecer a tua fé. Então, respondendo a sua pergunta, o que fazer quando o mundo cai na nossa cabeça? O que fazer quando tudo à nossa volta conspira para que a gente afunde? O que fazer? Simples, amado. Continue acreditando no Senhor. Ao invés de você praguejar, fale palavras de amor, ainda que seja difícil. Deixa eu te falar, a coisa mais difícil que tem para um pastor, um homem de Deus, é falar do amor de Deus, falar de cura, falar de prosperidade, falar de tudo isso para uma pessoa que o procura com essas dificuldades, porque Deus põe essas pessoas na nossa frente, quando nós mesmos estamos passando por toda essa dificuldade. É muito difícil, mas deixa eu te falar, olha que bacana. Quando você ministra uma pessoa no meio das dificuldades, Deus está falando com você, Deus está te ministrando. Você está naquele mar se afogando, jogaram uma bigorna, agora você ganha forças, você tem um renovo, você começa a nadar, e ali na frente tem um cara que está numa situação que ele está já só com a mãozinha de fora, dando o último gole de água para depois morrer. E aí você não tendo mais força, não tendo mais nada, você vai lá remando, chega nessa pessoa, abraça essa pessoa e fala, vem comigo. Isso é o pastor que, independente da situação em que ele está vivendo, ele se preocupa com o que está ao lado dele. Então Deus nos coloca nessa situação mesmo, amado. O que você vai fazer quando você está, parece que o mundo cai na sua cabeça, você olha de um lado, tem um cara que está igual, às vezes nem está com essa dificuldade toda, mas Deus te põe na frente para Deus falar com você usando aquela vida, aquela situação, aquele momento. Amém, amados? Então, quando as lutas vêm, as guerras vêm, o mundo cai na sua cabeça, ao seu redor está tudo pegando fogo, e você fala, não tem mais jeito, deixa eu te falar, tem jeito sim. Deposite a sua fé no Senhor. Comece a citar o Salmo 23. Comece a chamar o Salmo 21. São todos salmos de guerra, salmos de paz, salmos de amor. Comece a falar o Pai Nosso. Comece a falar o Pai Nosso 300 vezes, 400 vezes. Por quê? Porque no Pai Nosso tem tudo que você precisa para estar ao lado do Senhor. Não tire o louvor do rádio, do carro, do som. Não tire. Entendeu? Na televisão, pregações. Então, quando as lutas vêm, vai buscar ainda mais forças no Senhor. Amém, amados? Eu espero que você tenha entendido e tenha entendido a resposta. Qual a resposta é para quando as lutas vêm? A resposta é simples. É Deus. Não existe mais nada além de Deus. Cuidado com as influências. Não olhe para trás. Não tire aquela palavra, mas se eu tivesse diferente, mas se, tire essa palavra. O se é dúvida, e dúvida é do demônio. Cristão é sim, sim, não, não. Amém, amados? Um beijo no coração. Que você tenha entendido essa palavra, que essa palavra, se chegou até você, é porque você estava precisando. Está enfrentando lutas, está no meio do mar, olha que bacana, nunca se esqueça disso. Quando você está no oceano se afogando, vem o navio, mas o navio não é a tua salvação, o navio é o demônio. O navio é o demônio.
que vem trazendo o quê? Bigorna. Quem é a bigorna? São pessoas que vêm enviadas pelo demônio para te afundar ainda mais. E elas só vêm porque você deixou de orar, você deixou de buscar a Deus, e agora o demônio começa então a se aproveitar. Mas faça como Jó. Em nenhum momento, toda vez que alguém se levantar para dizer algo contrário àquilo que você acredita que é Deus, repreenda e não aceite. E não estranhe se pessoas que estão à sua volta, pessoas que são amigos, pessoas que são íntimos, vierem influenciadas pelo maligno. Não estranhe, porque isso só mostra que o diabo está nervoso com você e ele vai tentar te pegar. Mas se você buscar a tua força no Senhor, se você depositar sua força no Senhor, então descansa, porque o refrigério vem. Amém? Fiquem com Deus. Até uma próxima palavra. Fui!